eu, somente Joe, porque saiu pesquisa nova e eu sei que vocês estão ansiosos para análise dessa pesquisa, tá? Todo mundo muito ansioso para análise dessa pesquisa, que essa pesquisa, ela tá atrasada, a Atlas era para ter lançado isso daí no meio do mês, está lançando agora só no finalzinho. Então, meu comprometimento é com vocês, vamos fazer a análise dessa pesquisa. Hoje a live vai ser, infelizmente, um pouquinho mais rápida, tá? Mas eu já peço para todo mundo deixar o seu dedo no like, like na live. E é isso, se inscrevam no canal, aquela coisa, e mandem seus live pics, fechou? Hoje eu vou pedir para vocês, vou pedir uma força, tá? Manu, vamos começar a divulgar aquele... Não, a gente não pode divulgar aquele outro canal aqui. Pois é. Divulga o meu canal do YouTube aí, ó, porque a gente vai ter que começar a fazer a live por lá também, tá? Combinado. Fechou? Vamos lá. Eleições presidenciais Brasil 2026. Atlas Bloomberg. Metodologia, tá? 4.999 pessoas responderam. Recrutamento digital aleatório, Atlas. Nível de confiança 95%. Período de coleta 26/6 de 2026 a 30/6 de 2026. Ou seja, eles coletaram essa pesquisa desde sexta-feira para cá. Inclusive, a Atlas estava fazendo coleta anterior, tá? Eles estavam fazendo uma coleta e na pesquisa anterior que eles estavam coletando perguntando sobre o envolvimento do PT da Bahia lá no caso Banco Master, né? Obviamente depois da pesquisa e tal, mas surgiram novos fatos e aparentemente eles fizeram uma nova coleta para citar tanto o caso do PT quanto as atualizações do caso Banco Master e Flávio Bolsonaro. Gênero ali, 52, 47, tá proporcional. Etária tá bem proporcional também. Ensino fundamental médio superior. Acho que o superior tá um pouquinho supervalorizado. Renda familiar. Renda familiar de 5 a 10 mil tá bem supervalorizada. E acima de 10 mil também. Mas vamos lá. Aprovação presidencial, avaliação do governo. Aprovação do presidente Lula, desaprova 52,3%, aprova 45,9%. Não sei, 1,8%. Eu acho que essa desaprovação tá estagnada, se eu não me engano. Se eu não me engano, já estava um número parecido com esse anteriormente. O que é um bom sinal de que, mesmo com todas as medidas populistas do governo, a desaprovação deles não cai. O governo está liberando um monte de dinheiro, programa social novo, subsídio para compra de veículo, para motorista de aplicativo, para taxista, compra de caminhão, novo programa para reforma de casa e a desaprovação continua alta. Foi essa pesquisa que colocou a missão com como o terceiro partido preferido? Essa mesmo. A gente já vai chegar lá. Manteve, ó. A desaprovação estava em 53% e caiu para 52,3%. Teve ali uma leve queda. Só que o aprovo também caiu, tá? Ó, interessante isso. Estava em 47%, foi para 45,9%. Então teve uma subida ali do não sei. Isso é interessante. Vamos para o próximo. Não dá para ver o gráfico ali de se houve manutenção, mas imagino que seja parecido com o gráfico lá de cima. Vamos para o próximo. Carambinha. Avaliação, esse é o mesmo, né? Vai para baixo. É que ele voltou, que estou com os... repetição hipotética do cenário de 2022. 44 Lula, 41 Bolsonaro, Simone Tebet 3,9, Ciro Gomes 3,9. Jair Bolsonaro caindo vertiginosamente, tá? Caiu 1,6%. Lula caiu também, mas caiu menos. Outro subiu de 7 para 9, não, volta lá.
Outro subiu de 7 para 9 e não sei, também subiu 2,6 pontos. Isso aqui mostra que tanto a opção Lula quanto a opção Bolsonaro estão se desgastando, estão cada vez mais desgastados, tá? Principalmente o nome do Jair Bolsonaro. Isso aqui mostra também o desgaste do Flávio. Próxima. Cenários de primeiro turno com Lula. Vamos lá. Chegamos na hora que a gente queria, rapaziada. Espera aí que eu tenho que ir devagarinho. Caramba. É isso. Lula, 46,3%. Flávio Bolsonaro, 36,6%. Renan Antônio Ferreira dos Santos, 7,8%. O homem não para de crescer, rapaziada. Ronaldo Caiado, 2,9%. Romeu Zema, 2,0%. Joaquim Barbosa, 1,0%. E o resto para baixo não importa, tá? Isso daqui é fumaça. Pode não, volta lá. O resto é fumaça. Uma coisa interessante de se notar, tá? Somadas as candidaturas de terceira via de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, não dá metade de Renan Santos. Meus amigos. Na verdade, dá 60%, né? Somadas as duas. Intenção de voto para presidente, Lula subiu de 44 para 46,3, tá? Isso daqui, eu tava tendo uma discussão antes de começar a live sobre... Eu vi um maluco chamado David Pirajá falando sobre isso e tal, com medo do Lula vencer no primeiro turno. Eu falei, meu amigo, o Lula vai tirar voto de onde? Porque o Lula está no teto do teto do teto do teto do teto do teto. Volta na anterior lá. Ó, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vamos dizer que aqui sei lá, que todos os votos do Joaquim Barbosa vão ser transferidos para o Lula, que isso não vai acontecer, que todos os votos da Samara Martins, da UP, serão transferidos para o Lula, e esse daqui é um caminho natural, mas eu acho difícil, porque isso aqui é militante de extrema esquerda mesmo, que também não gosta muito do Lula. Digamos que todos os votos do Augusto Cury sejam transferidos, todos os votos do Cabo da Ciolo, todos os votos do Rui Pimenta, todos os restos, e o Lula consiga virar todos os votos brancos e nulos. Se isso se repetir, ainda assim, o Lula não ganharia no primeiro turno. Eu acho um cenário pouquíssimo provável a vitória. O Lula está no teto do teto. Eu acho ainda que essa pesquisa está supervalorizando um pouco a candidatura do Lula e do Flávio ainda, enfim, pelo fator conhecimento e tal. Então, muito difícil, mas assim, é difícil tirar, tá? Difícil tirar. Isso aqui tá foda de enxergar, vamos lá. Gênero, Renan Santos tem 12,8% masculino e 3,2% feminino, tá? Bons números de Renan Santos no gênero masculino. É aquela questão, né? O problema que nós temos com o público feminino continua muito grande. É um problema de que todo político de direita tem, tá? O público feminino é sempre muito difícil. Lembrando que o maior bloco de pessoas do público feminino que costumam votar na direita costumam votar em políticos mais velhos, né? Então, são as próprias tias do zap do bolsonarismo, mas também pessoas, sei lá, que votam lá uma tia que vai votar no Caiado, sabe? A gente não conseguiu chegar nesse público ainda. Então, 3,2 ali, Lula e Flávio estão empatados no público. É até engraçado aqui, tá? Eles estão empatados no público feminino e Lula ganha no masculino. Interessante isso aqui. Interessante. 16,24. O Renan Santos está em primeiro, 37,9, ou seja, virou passeio, né? Virou passeio no público jovem, 16,24.
No 25-34, 13,4%. O Flávio está na frente com 41%, e o Lula com 38,2%. Eu acho que esse público aqui é o público que a Missão e o Renan Santos têm mais possibilidade de crescimento nas próximas pesquisas, no próximo mês, nos próximos meses, né? É o público que a gente tem que a missão, né, que Renan Santos tem que tentar buscar nesse próximo mês, até o início da eleição. 35, 44, aí já começa uma queda vertiginosa, 3,5. 45, 39 é inexistente, ali 1,2. E 60, 100 anos, 0,3 é inexistente também. Deixa eu ver se tem mais algum dado interessante. Renan Santos está crescendo entre público evangélico, 9,2. No público católico está bem baixo ainda, 5,2. Dá para buscar bem o público católico. O público católico também tem o problema etário, né? Um público, em tese, mais velho, que é aquela coisa. A gente vai mal dentro do público católico porque a gente não vai bem com um público mais velho, que é majoritariamente o público católico. Agnóstico ateu, centros, vamos ver aqui, ó. Centro-Oeste. Centro-Oeste, 13,3. Boa pontuação no Centro-Oeste, tá? Com Ronaldo Caiado lá, governador, boa pontuação no Centro-Oeste. Nordeste, 5,2. Eu acho que isso aqui tá estagnado. O Renan Santos talvez precise fazer uma nova tour pela região Nordeste. Região Sudeste, 7,6. Levando em consideração que o Renan está com 10 em São Paulo, que é o público, que é o maior público, eu acho que o problema aqui central seja Rio de Janeiro e principalmente Minas Gerais. O Renan não deve estar indo muito bem em Minas, muito pela questão Zema também, né? Sul, 10%. Estamos com 10% no Sul, rapaziada. Os gurizes. Lembrando que a potencialidade de voto que o Renan tem no Sul, ela é muito grande, tá? Eu acho que é a região que mais tem potencial de crescimento, de porcentagem de crescimento de todas as regiões do Renan nas próximas semanas e meses. Sul, Norte, 9,1. 9,1, isso aqui é crescimento no Norte. Eu acho que muito pelo que o Renan tem feito nas últimas semanas de vídeos, enfim, conteúdo que ele tem gravado lá no Pará. E é isso. Vamos para a próxima? Primeiro turno, cenário 2. Cenário 2. Lula, esse cenário 2 aqui, ó, Lula 47,2, ó. É aquela coisa que eu falei para vocês, tá? Se tirassem todos aqueles outros candidatos e jogassem pro Lula, ainda não bateria os 50%. O cenário 2 mostra um pouco disso. Você tirou todos aqueles candidatinhos pequenos de extrema esquerda lá, você tirou aquelas candidaturas pau mole e o Lula cresceu acho que menos de 1%. Flávio Bolsonaro, 36,3%, ou seja, o Flávio fica estabilizado. O Flávio não ganha voto. O Renan Santos fica estabilizado também, 7,8%, e o Caiado e o Zema crescem um pouquinho. E o Joaquim Barbosa cresce 0,2%. Também é um não candidato, tá? Joaquim Barbosa é um não candidato. Próxima. Olha essa barriguinha. Olha, Lula com essa estabilidade, com uma leve tendência de subida, e o Flávio com uma barriga gigantesca. Chegou a bater 40% e agora está em queda vertiginosa. E o Renan Santos ali, numa tendência de subida constante, tá? A galera muito das críticas dos haters que eu vejo, não vai sair dos 2%, dos 3%, tá? A gente já tá beirando os 10%. Isso é óbvio, não vê quem não quer e quem tem má vontade de ver. E é aquela coisa, meus amigos. Depois que bater 15%,
vocês esqueçam, porque cada porcento que a gente tira do Flávio vale 2. Então, meus amigos, a gente não precisa. A missão não precisa buscar os 30%. A missão precisa buscar os 20, 21, 22, né? Cara, tá ficando. O segundo turno é uma realidade. É uma realidade. Quem acha que a gente tá viajando e tal é maluco, tá? Aqui, ó. O Flávio está em constante queda, o Renan está em constante subida. É realidade. Quando começar o debate, quando as convenções forem finalizadas e o Flávio de fato for o candidato, e a galera começar a botar o carro na rua, né, o caminhão na rua, os escândalos de fato começarem a surgir, porque tudo que surgiu até agora foi spin-off. Tudo que surgiu agora foi spin-off. O pesado mesmo, o grosso vai entrar depois das convenções, quando o Flávio já não tiver a possibilidade, quando o PL já não tiver a possibilidade de trocar o seu candidato. Aí, meus amigos, aí é Deus que nos acuda, Deus que o PL vai começar a derreter, o Flávio vai começar a derreter gigantescamente, tá? Podem cortar. Próximo cenário. Esse cenário cenário sem Flávio, tá? Michele 19.3, Lula 47.1. Sem Flávio, Lula fica estabilizado. Michele muito fraca. Quem mais recebe votos aqui é o Romeu Zema, tá? O Romeu Zema passa, fica em terceiro, mas ele fica em empate técnico ali com o Renan e com o Caiado. Então, o Zema cresce, o Caiado cresce e o Renan cresce pouco, assim, fica basicamente estabilizado num cenário sem Flávio. Primeiro cenário com Fernanda. Esse cenário aqui, tá? É um cenário real, rapaziada. Um cenário real, tá? Eu não boto minha mão no fogo que Lula é candidato ainda. Tá cada vez mais. A coisa tá ficando mais tranquila pro petismo. O principal opositor dele ser o Flávio e tá completamente desgastado, tá? Mas eu não boto minha mão no fogo. Vamos ver, a gente precisa ver a definição das convenções aí. A gente vai ter essa certeza agora nesse mês, né? Esse mês de julho é o mês definidor. As convenções começam a partir do dia 15 agora e vão ser finalizadas na primeira semana de agosto, se eu não me engano. Fernando Haddad, 39,7%, Flávio Bolsonaro, 36,7%, ou seja, Flávio fica completamente estabilizado e Renan Santos, 9,8%. Renan beira 10% aqui, tá? Beira 10% aqui. Caiadão, 4,7%, Joaquim Barbosa, 2,6%, e Romeu Zema, 2,5%. É engraçado aqui que o Lula um segundo turno, um cenário sem Lula, perdão. Transfere um pouco de voto para o Renan, transfere voto para o Caiado, transfere voto para o Joaquim Barbosa e não transfere nada nem para o Zema, nem para o Flávio. Melhor cenário para a gente até agora, rapaziada. Beirando aí os 10%. Cenário de segundo turno com Lula. Vamos lá, esse aqui eu não vi ainda. Lula estabilizado ali, 48, 48,8, 48, 48,2, 49, 48,7 e 48,6. Essa barrigada aqui, ó, de Renan Santos, ali, ó, 21,9% é por desconhecimento também, isso aqui. O Renan tem muito potencial de crescimento, rapaziada. O Renan tem muito potencial de crescimento. O próximo. Ó, eles estavam com empate técnico, Flávio despencou nesse cenário. Próximo. Cenário de segundo turno com Haddad e Alckmin. Nossa senhora. Cara, olha, o Flávio, ele é um fenômeno, ele consegue perder pro picolé de chuchu e pro Tachad. Ai, meu Deus do céu, coloquem um homem no segundo turno. Rejeição. Rejeição, 5.
O Aécio também, o Aécio é um fenômeno, né? Ele consegue ter uma rejeição maior do que o Flávio, maior que o Lula. Cara, assim, volta. O Renan Santos ter mais rejeição com o Fernando Haddad já não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido, não faz. Mais rejeição com o Tachad. É porque assim, né? O Haddad não tá na pista ainda. Se o Haddad for candidato e estiver na pista, o reconhecimento sobre que o candidato do PT é o candidato das taxas, do aumento de imposto, essa rejeição dele vai explodir. O pessoal falou que a rejeição do Renan parece que diminuiu. Eu preciso do comparativo, eu não lembro quanto que tava. Aí, comparativo Lula versus Flávio. Peraí, só um pouquinho. Esqueci de mandar o Live Pix para ajudar os guris, hein, rapaziada? Pensando no futuro do país no contexto das eleições presidenciais esse ano, qual dos seguintes resultados possíveis te causa mais medo e preocupação? Eleição de Flávio, 48, eleição de Lula, 42. Ambos me preocupam, 8,9, que é coincidentemente algo parecido aí com a porcentagem do Renan. Próximo. A rejeição do Lula tá caindo, caiu... A de Flávio aumentou. É que isso aqui é preocupação, né? Uhum. As pessoas que se preocupam com a eleição do Flávio aumentou em 40, foi para 48, foi de 45 para 48, e do Lula caiu de 47 para 42. Isso aqui é preocupante. Vai, próximo. Não, isso aqui eu não vou ver. Próximo. Desempenho por área de governo. Não, isso aqui é chato. Próximo. Estrutura do eleitorado. Direita bolsonarista 23, direita não bolsonarista 15. Tá, isso aqui tem que. Isso aqui é interessante, que é o potencial de voto em primeiro instante da candidatura do Renan, direita não bolsonarista. Que isso daqui é muito. O Renan tem potencial de crescimento nessa direita não bolsonarista conforme o conhecimento dele for aumentando. É mais difícil tirar voto da direita bolsonarista do Flávio do que da não bolsonarista. Então, potencial de crescimento em cima do voto do Zema, em cima do voto do Caiado e em cima do voto do Flávio da direita, que não se considera bolsonarista. Independente 22 também a gente tem bom potencial de crescimento. Esquerda não lulista, esquerda lulista, a gente cresce muito pouco. Próximo. Qual é o seu partido de preferência? PT, 23,8%, PL, 21,3%, Partido Missão em terceiro lugar, consolidado como a terceira sigla de preferência, com 7,1%, à frente de Novo e de PSOL e do PSD. É porque assim, do PSOL para baixo é só esquizofrenia, tá? Não existe um militante do PSB. Não existe militante do PSDB, não existe militante do PDT. Assim, o PCdoB tem militante, não? Os partidos de extrema esquerda tem, mas é uma patatinha ali, muito pequenininha. Ainda acho que entre agosto e outubro o Renan vai explodir a ponto de ganhar em primeiro turno com um pouco mais de 50%. Queria que todos estivessem animados como o Matheus Bueno está animado. A gente tem que ser realista nos nossos cenários, né? Gente, é isso, né? Análise feita. Você tem mais alguma pauta, Manuzita? Não, viemos aqui só para mostrar o Atlas aí para todo mundo de manhã. O que vocês acharam da análise, rapaziada? É uma análise boa, tá? Agora eu vou falar sobre o meu sentimento sobre a pesquisa. Uma pesquisa boa pra gente. Eu sinto que as pessoas ficaram um pouco decepcionadas porque acharam que o Renan ia bater os 2 dígitos, 10%. Eu sinceramente não achava que isso ia acontecer agora. Eu achei que o Renan ia subir um pouco mais, ia estar beirando os 9%. Não aconteceu. Muito provavelmente pela questão de o interesse das pessoas em política está baixíssimo agora em período de Copa do Mundo, tá? E vai continuar baixo pelo menos até o dia 18, que é a final da Copa do Mundo, tá?
Se o Brasil cair agora nas próximas fases, agora nas oitavas ou nas quartas, a tendência é subir um pouco, tá? Mas se não, é só depois do dia 18. E lembrando, depois do dia 18, aí você tem um período aí de menos de um mês até o início oficial da campanha eleitoral e dos debates. Esse mês aí o Renan vai rodar bastante o Brasil, e a tendência é que a gente consiga bater, que o Renan consiga bater, no caso, esses 10% nesse período entre o dia 18 e o dia 18 de julho e dia 16, dia 15 de agosto, tá? Ou se não, já na primeira semana da eleição, ali na metade do mês de agosto. Essa é a minha análise